Namastê a todos, muito bom estar aqui com todo mundo. Hoje a gente começa uma série de entrevistas, por isso que eu chamei esse momento, esse encontro de Ajun Entrevista. Eu tenho vários amigos que eu adoraria dividir com todo mundo. Então, uma dessas pessoas é justamente a Jéssica, que estará com a gente daqui a pouquinho. Essa proposta da live é uma oportunidade, eu acho que assim, fantástica da gente estreitar esses laços nesse momento que a gente está vivendo, mas principalmente de entregar muito conhecimento. Eu tenho acesso e tenho tido a boa sorte na vida de encontrar tanta gente do bem, tanta gente super alinhada com esse propósito de dividir, de pensar a vida de uma forma diferente. Quando eu pensei em trazer alguma coisa, eu pensei, bem, como que a gente pode fazer isso para ficar de uma forma leve, agradável, divertida, feliz, onde todo mundo possa ter a oportunidade de fazer trocas. Eu acho que esse é o propósito maior por trás de todos esses canais. A gente está aqui justamente para dividir. A ideia dessa oportunidade da gente estar aqui ao vivo, né? Que magia é essa que está por trás da história do ao vivo? Estar aqui com todo mundo, conversando sobre um assunto que todos nós gostamos tanto, que é a vida, saúde e principalmente mirando numa dimensão maior. Eu gosto muito de fazer esse paralelo e esse link, essa ligação sagrada entre saúde e espiritualidade. Então eu tenho certeza que todo mundo aqui está também por causa desse chamado na alma, da vontade de estar dividindo, de estar fazendo parte de uma comunidade, mesmo que virtual, mas assim unido pelo coração, unido pela boa vontade de ouvir, de falar, de dividir, de partilhar, de amparar, de acolher. Eu acho que tudo isso é o que está por trás do coração de cada um que entrou aqui. Então, se você realmente está sentindo assim, esse é o momento para a gente estar juntos, unidos, criando uma egrégora. Recentemente eu assisti uma palestra de um grande pesquisador que falava justamente sobre a história da felicidade ao longo das últimas décadas, por, na verdade, praticamente um século. E eu tive a oportunidade nessa live, é um pesquisador de Harvard, eu tive a oportunidade de fazer uma pergunta: como viver nesse novo momento de distanciamento social, sendo que o grande resultado de décadas de pesquisa no trabalho dele era justamente compreender o grande e importante papel dos vínculos sociais. Como que a felicidade atinge uma outra dimensão, como que nós acessamos uma outra percepção da própria realidade e da própria evolução espiritual quando nós nos conectamos. E quando a gente entrou nesse momento que todo mundo está sentindo aqui no Brasil e no mundo inteiro, que é esse distanciamento forçado, essa necessidade desse distanciamento social, eu sempre me questionei qual seria o impacto para a saúde mental de todas as pessoas. E então eu tive a oportunidade de trazer um pouco dessa pergunta para ele, e ele trouxe justamente uma fala que eu acho que é muito legal e que eu gostaria de dividir com todo mundo. Distanciamento social é uma coisa, distanciamento físico é a nossa realidade. Nós temos um distanciamento físico, mas nós não podemos cortar o alimento da alma com o engajamento social. Ou seja, nós estamos engajados, nós estamos com um vínculo aqui por linhas, por fios que nos conectam. E principalmente o assunto de hoje, eu acho que é um assunto super interessante para a gente compreender que uma coisa é o distanciamento físico, a outra coisa é justamente essa conexão de coração para coração. Então eu tenho certeza que vocês devem imaginar que aqui nós estamos inaugurando uma série de conversas, uma série de bate-papos. Eu vou convidar outros amigos, alunos, mentores para fazerem parte dessa jornada de entrevistas, de conversas. E eu quero que você se sinta assim bem dentro da minha casa, na minha varanda, contemplando a lua, contemplando as estrelas. Espero que esse dia que a gente escolheu aqui, domingo, uma hora dessa, seja justamente aquela hora meio limbo assim do dia, onde você está tentando achar alguma coisa para
realmente justificar e ocupar nesse momento. Então, nada melhor do que a gente ter uma conversa muito franca, aberta aqui, gostosa sobre esse universo que vai ser yoga, filosofia, saúde, bem-estar, espiritualidade. E hoje eu escolhi para inaugurar essa jornada, estou super feliz, honrado que ela tenha aceito esse convite, a Jéssica, que é uma pessoa que eu conheci alguns anos atrás, quando eu estava participando do Congresso de Ayurveda em Florianópolis. E aí é natural que depois ali da palestra as pessoas te procuram para trocar contatos e tal. Mas engraçado, eu senti na Jéssica uma coisa diferente. Ela me abordou falando da visão, do sonho e do encanto que ela tinha por esse universo, tanto do Ayurveda, tanto do universo da cura e das terapias, mas também com essa relação do sagrado, do místico, do metafísico, do transcendental. Ali a gente trocou algumas figurinhas rapidinho assim sobre essa questão do uso das pedras dentro da astrologia, enfim, para tornar essa história um pouquinho mais breve, porque ela é muito cheia de detalhes. A Jéssica é uma pessoa que tem uma vida dedicada a esse trabalho. Eu vou pedir para que a Jéssica dê um pulo aqui para contar para a gente pessoalmente. Então, Jéssica, se você está aí, dá um aceninho, entra junto, porque aqui eu tô com uma relação enorme de gente aqui na frente, e aí você pode aparecer aqui pra gente conversar, tá bom? Então, enquanto isso, a gente vai também conversando aqui. Eu queria saber se vocês têm interesse por esse assunto. Oi, Jéssica tá aqui. Vamos lá, só um minutinho. Pode vir, Jéssica. Jéssica. Ok. Então, enfim, faz um favor para mim. Vai escrevendo aí no bate-papo de onde que você é e que história é essa de pedras e as curas dentro da sua vida e como é que a gente pode conversar mais sobre esse assunto, tá bom? Enquanto isso, eu vou tentar localizar a Jéssica aqui dentro desse nosso bate-papo. Estou buscando pela Jéssica, ela se perdeu aqui no meio dessa relação. Jéssica, se você estiver aí, me ajuda, dá um pulinho aqui dentro da sala. Enquanto isso, me fala, ó, tem gente de Feira de Santana, Bahia, cara, tem tanto tempo que eu não vou na Bahia. Bahia foi um estado muito importante para mim. Eu dei aula alguns anos seguidos, assim, em Salvador. Agora deixa eu ver aqui onde que tá a minha amiga Berenice Osório, Rio Grande, Novo Hamburgo. Também já dei aula em Novo Hamburgo, muito legal. Vamos lá, tá cheio de coraçãozinho, mas eu tô precisando de saber exatamente como é. Cadê? Oi, visualizando. Que agora deu. Vamos ver se está aqui aguardando. Entrei! Deu certo? Nossa, já mandei várias solicitações e aí você aceitava e ele não entrava. Algum Não bug aí deu. aparecia nada para mim. Isso significa que a nossa live vai ser ótima, porque se já deu bug, isso é um ótimo sinal. Deu tilt. Então, gente, olha, com vocês, minha querida amiga Jéssica. Você está onde, Jéssica? Que lugar bonito Gente, é esse? tô aqui no ateliê, o lugar da produção das joias, onde a Certo. gente começa aqui o processo todo da manufatura. Lugar super cheio de energia, vitalidade. Mas assim, você tem que. Eu sei que você está em Santa Catarina, mas você está onde em Isso. Santa Catarina? Ah, tá. A minha cidade é Florianópolis. Você está na ilha. Isso. Tô na Então, ilha. um ótimo lugar para a gente conversar sobre magia. Vindo direto da Sim. Ilha da Magia, em Santa Catarina. Onde as Fala um bruxas se pouquinho encontram. pra gente, Jéssica, porque
eu não quero ser a pessoa para contar essa história, porque eu sei que ela é muito bonita, mas fala um pouquinho como é que isso tudo começou na sua vida. Que relação é essa com o designer de joias? Porque eu te conheci num congresso de terapeutas. E dali surgiu uma pessoa que também era designer de joias. E que relação é essa e como é que isso começou na sua vida? Ah, tá. Eu me formei em naturologia, né? Minha formação é naturóloga e aprofundei em várias áreas da naturologia, né? E uma delas que me chamava super atenção era a gemoterapia, o estudo das gemas, né? Das pedras. E aí eu fiquei com aquilo na cabeça e guardei um espacinho dentro de mim e fui tocando, né, com as outras terapias. Eu estudei Ayurveda e lá na Ayurveda eu vi na ativação dos basmas, né, de como usar as pedras dentro da astrologia, tudo. E aí eu falei, nossa, é isso, é alguma coisa assim que eu queria para mim. Mas eu só fiz a mudança real e efetiva quando eu fui mãe. Que eu acredito que é um processo também que gera dentro da gente uma mudança interior, né? De realizar aquilo que você já estava gestando há muito tempo. Então, além de eu ter a filha, eu também criei uma nova oportunidade para mim. Né? Legal. Então, esse mundo foi me encaminhando para isso, até a astrologia, e aí fazer as joias, e estudar como fazer a ourivesaria e tal. Toda Mas essa essa parte da. parte do design de joias, assim, como é que isso começa? Assim? Porque aí já é a minha cabeça de astrólogo perturbado aqui, porque a gente já sabe, se a pessoa foi para esse caminho, tem uma lua muito forte, tem um Vênus muito forte dentro do mapa, que justifica, né, esse tipo de trajetória kármica e dármica na vida de uma pessoa. Quando é que surgiu mesmo essa estrela brilhando te pedindo para se entregar a isso? Porque eu sei que você tem um ateliê super bem montado, um estúdio lindo, assim, que produz peças, mas, cara, é um grande investimento, e um investimento de tempo, de conhecimento, de estrutura, de ferramentas. Quando é que esse Vênus te chamou realmente para viver dessa arte? Olha, eu sempre tive o dom com as mãos, eu sempre fiz alguma coisa com as mãos. Não era crochê, era. Sempre estava fazendo alguma coisa, pintando, inventando curso, fazendo desenho. E aí eu acho que quando surgiu essa coisa de se eu posso fazer, se realmente isso é o meu destino, é que quando eu vi que eu tinha um gosto estético, né? E eu só acreditei quando eu fiz o meu mapa astral dentro da astrologia védica. Aí eu vi que realmente, eu falei, não, realmente é um caminho que eu devo adicionar à minha vida. E aí o que somou era o que eu posso trabalhar com as gemas, né? Então eu posso trabalhar com as gemas associado a uma joia, né? Uma joia de poder, uma joia. E aí eu fui estudando em cima disso, assim, não teve um grande momento que super mudou, mas foram várias coisas que eu fui colhendo ao longo do caminho e percebi que eu deveria sim investir num aprendizado em aula e a partir disso verificar se eu era competente, capaz de trabalhar com metal, moldar, né? Eu gosto de ferramentas, eu nunca tive problema com isso, inclusive eu sou o homem da casa, tá? Eu ponho prego, eu faço todas essas coisas. Meu marido sempre me chama para verificar eletricidade. Então, eu nunca tive problema com isso, né? Ferramenta, mexer, torcer, reinventar. Então, eu acho que tem muito isso também da criação, sabe? Criatividade. Sempre foi a mil. Então, isso não era o meu problema. O meu problema era mais de ter o conhecimento de como eu faria isso e se eu faria bem, né? Então, foi um teste, foi isso. Eu me dei a oportunidade. Legal, porque lembrando um pouco da minha própria história também, eu lembro de um curso que eu fiz e... Nossa, eu era adolescente ainda, era aqueles cursos que apareciam chamadas assim no jornal, O Poder dos Cristais. Aí eu fui lá fazer o curso e eu me encantei com a bancada, né, que se tinha nesse curso, cheio de cristais, cristais e pedras e pirâmides. Então, ali eu comprei muita coisa, certamente com um dinheirinho lá que meu pai me deu. Eu era adolescente na época, era aquela coisa de curiosidade que veio bem cedo. E a minha família sabe que eu tenho a tal da minha caixinha das pedras, que dali eu levei quando eu me casei, e a minha esposa também sabe que dali a gente foi colocando em cada casa que a gente foi se mudando, porque
Eu sempre curti pedras, a gente tem pedras em casa. Mas aí surgiu aquela coisa. Quando eu fui estudar Ayurveda, tem uma parte histórica do Ayurveda que é muito curiosa, para dizer o mínimo, que era o uso antigo, o uso milenar do Ayurveda, fazendo uso, na verdade, de pedras no Ayurveda. Então, diamante para tratar febre, rubi para tratar anemia e situações assim. Você já se deparou com esse tipo de tratamento também dentro do Ayurveda, dentro da naturologia? E de onde que isso nasce? Porque assim, a relação que eu tenho é dentro da literatura com o Ayurveda, mas eu sei que isso, na verdade, acontece em vários povos e etnias. Como é que você estudou e pesquisou essas questões assim, mundo afora? Dentro da gemoterapia, a gente tem um histórico também, né, de cristaloterapia, litoterapia, que vem da mesma região, do Oriente. Então, quando a gente vai ter alguma bibliografia, se refere sempre a essa região, né, de conjunto de conhecimento. Praticamente veio do mesmo local, egípcios, né, os sumérios, os persas. Então, adquiriu-se daí alguma coisa de conhecimento que foi passando de povos a povos, né? Então, o que a gente tem aqui é muito mais relacionado agora à experiência grega em relação às pedras do que você vai achar, por exemplo, diferente nos Vedas, quando a gente vai buscar dentro da Ayurveda. São outras experiências, mas elas não deixam de partir do mesmo princípio, entende? Então, eu também tive muito mais contato, eu entendi muito mais melhor o processo de ação quando eu fui estudar o Ayurveda. Uhum. Mas quando eu estudava já a gemoterapia, a gente já tinha muito experimento, né? Até porque a gente já pegou, eu peguei esse estudo muito adiante. Hoje a gente comprova o efeito de eletromagnetismo das gemas, né? A interação que tem entre os campos. Então, hoje é muito mais fácil de entender, mas existia uma época onde não tinha essa comprovação ainda de como é essa interação, entende? Então, esse conhecimento ele foi sendo compartilhado, foi sendo carregado de vários povos para chegar até aqui, né? Em algumas etapas aí a gente tem experiências reais e outras tem adição aí de misticismo também, né? É. Então, cuidar com isso e saber da onde você está pegando, da onde você está estudando, o conhecimento da onde que ele vem é importante, né? Eu estou me lembrando aqui numa última viagem antes da pandemia, que vai ficar para a história, né? Porque é a famosa viagem que você ainda podia encontrar com as pessoas e abraçar. Tava eu e Renata numa loja de pedras e aí, por curiosidade, eu peguei uma pedra e falei assim, e essa pedra vocês indicam para quê? Caramba, a vendedora me falou tanta indicação da pedra que era quase que uma panaceia mineral, assim. Ela servia para tudo. Servia até para resolver problemas de cheque que tinha devolvido sem fundos, assim, ou seja, tem tanto exagero, tem tanto misticismo em cima das pedras que a gente precisa de saber o que de fato é real, como acreditar, como fazer uso. Então, a minha pergunta seria assim, qual que é a interação real que uma pedra tem com o corpo? Como é que uma pedra pode, de fato, contribuir para a nossa saúde? Eu acho que assim, o foco da nossa conversa, estamos aqui entre dois terapeutas, então a gente tem uma coisa muito forte em comum, que é pensar na saúde usando pedras e gemas e as pedras preciosas. Como é que essa interação acontece? Olha, se a gente for partir de um princípio que tudo começou através de um mundo mineral, a gente começa a compreender melhor isso. A gente esquece um pouco da onde a gente veio, né? Tem até aquela frase famosa que somos pó de estrelas todos, né? Então, se a gente partir desse princípio da origem, já dá para entender aí que existe uma similaridade, existe um conjunto ali de informações a nível celular. Então, alguma coisa, né? Isso, eu acredito que foi isso até que alguma parte os sábios começaram a entender que alguma coisa ali tinha de similar. Hoje, a gente sabe que a tecnologia está avançando, os cientistas estão estudando cada vez mais, mas hoje o que a gente sabe é que
o segundo elemento mais presente que tem no nosso planeta é o silício depois do oxigênio, né? E a gente tem, grande parte do nosso corpo tem esse silício. Então, seja tecido conjuntivo, no sangue, a gente tem essa interação do silício. E também do cálcio, né? Então, a gente é constituído de vários minerais, mas esses estão em grande presença na constituição humana. E também tem essa constituição na gema, nas pedras, né? Então, o que é o silício? O silício, ele se intera bem com a informação de receber, transmitir e estabilizar. Se você tem uma pedra que tem essa mesma constituição, ela tem uma informação que ela vai transmitir para os seus cristais de silícios dentro do teu corpo, né? E o cálcio, ele faz uma interação muito interessante com os metais, né? Por isso que a gente tem interação com os metais também. Então, você vai falar, mas no metal tem uma quantidade diferente. Não. No metal, a gente intera com outro mineral, que é o cálcio. Então, a gente tem a ressonância desses elementos. Por isso que existe, sim, um impacto, né? Existe essa transmissão de uma informação, porque eles também têm memória. Então, cada memória de cada pedra ela é diferente, porque ela também tem uma interação de cor, de luz. E essa condução de fótons de luz em cima da nossa camada aqui bioelétrica, né, esse campo bioelétrico, ele vai agir, vai absorver diferente. E vai dar um resultado diferente também. Por isso que cada pedra tem o seu poder terapêutico, né? E lógico, sempre pedras naturais. Sempre pedras que venham de um mundo natural, sem sofrer nenhuma alteração aí. Revestimento, nada desse sentido, que é bem importante também a gente falar sobre isso, né? Já que você tocou nessa ferida, recentemente eu estava conversando aqui também na internet sobre essa questão das pedras. Eu estava dando uma fala sobre plantas e óleos essenciais, e aí comentei no meio dessa conversa com outras pessoas, o que fez com que muita gente me procurasse depois para tentar entender. E dali surgiu essa ideia de, bem, em vez de responder para essas pessoas, eu vou convidar a Jéssica para trazer um pouco dessa luz para todo mundo, que é como saber se uma pedra é natural, se ela é potente o suficiente, se ela tem o tamanho necessário, se ela tem a intensidade. Eu estou especulando, porque eu não sou a pessoa treinada para fazer esse tipo de... Qual é o termo? De auditoria, de averiguação, né, da pedra. Sim. Ou seja, se eu pego uma pedra, eu vejo que ela é bonita, que ela é intensa. E ali eu tenho alguns sinais, talvez intuitivos, de dizer é essa pedra ou aquela pedra. Mas você, como profissional, que informação é essa? Por que é importante ser natural? E quando se fala natural, é porque existe uma pedra sintética? Bem, a gente sabe que isso pode acontecer no mercado. As pessoas podem sintetizar em uma pedra. Mas mesmo uma pedra, mineral, não sintética, não que seja subproduto de petróleo ali, às vezes você engana, né, com a pérola, eu acho que é uma das pedras assim, mais falsificadas nesse sentido. Mas quando a gente está falando de mineral de verdade, o que é isso de ter uma pedra que seja natural, autêntica e com a força necessária para a gente colher os resultados que a gente imagina que ela vai dar? Primeira coisa, a gente também tem as pedras naturais que são tratadas, né? Então, às vezes ela é verdadeira, ela é legítima, mas ela tem um tratamento. Que é isso? Isso um tratamento, quando você... Normalmente, o que você vai ver com uma lupa é a primeira forma de avaliar. Você tem que ter uma lupa que aumente pelo menos 10 vezes para você enxergar dentro da gema, né? Então, por exemplo, assim... Aqui a gente tem uma pedra bruta, até separei, ó, um cristal de quartzo rosa, né? Legal. E aí a gente tem um quartzo rosa lapidado, né? Uhum. Ali dentro, através da lupa, você vai ver algumas manchinhas, alguns sinais de formação, né? Tudo isso já são informações que a gente pode adicionar para uma pedra verdadeira. Então... Quando você tem um equipamento que você pode avaliar, pelo menos a olho nu, e ver essas fissuras,
coisas que ficam ali dentro, manchinhas, sujeirinhas, né, que ficam ali dentro, você já tem uma noção de que aquela pedra, sim, ela é uma pedra natural. O que acontece é que a gente tem as pedras, além de tratadas, que foram quimicamente processadas, ou então a gente tem a diminuição das inclusões, né, que aquelas inclusões, aquelas manchinhas, tem um processo químico também de tirar elas. Tudo tá. isso altera a potência da pedra, porque aí a gente mexe nas propriedades dos 5 elementos, na organização dela, na estrutura dela interna. Sim. Então, por fora, ela vai estar até mais bonitinha. Você vai ver mais transparência, vai ver mais luz. Mas aquela pedra, ela já não tem aquela memória, né? Lembra que eu falei que tem memória? Ela já não tem aquela memória, ela já não tem aquela informação necessária para atingir o valor terapêutico que eu quero, né? A gente tem as pedras, por exemplo, as revestidas. Olha, tem uma gama de processos aí. Tem as sintéticas, que são produzidas, né, em laboratório. A gente tem as revestidas, que você tem um núcleo diferente de gema, né? E aí eles revestem essa pedra com algum outro material para produzir, por exemplo, uma turquesa. A gente vê bastante isso, mas você quebra ela, tem outra cor. A gente tem os corais, que são tingidos, tonalizados. Quando você quebra, eles são corais brancos, né? Então, Mas quem é que faz isso e por que faz isso? Isso é para valorizar na joia? isso é para agregar valor e o que acontece? Se começou esse processo, talvez não com a intenção de falsificar, mas de produzir um material tão bom quanto. E já que aquela raridade, né, daquela gema, ela torna ela mais cara, então eu vou dar um produto, de repente, mais acessível, que eu possa substituir de alguma forma, que eu não tenha essa dificuldade de encontrar. Eu prefiro pensar assim. Mas a gente sabe que sim, que também tem a intenção de falsificação, ou então de aplicar isso dentro de bijuteria, né? De outros processos de joia. Então, é um conhecimento que às vezes é explorado de alguma maneira, porque isso tudo são processos químicos que os cientistas acabam descobrindo, né? Em testes, e aí falando, bom, vou aplicar nisso, mas sempre tem aquele que pensa, não, vou aplicar nisso aqui que não é tão bom assim, entendeu? Legal, muito bom. Você sabe que a gente mora aqui perto de Ouro Preto. Na verdade, não perto, pertinho, mas assim, perto de Mineiro. Então, no caminho de Ouro Preto. E aí eu lembro que uma vez eu e Renata fomos lá na feira de pedras, porque, gente, nós estamos falando sobre pedras preciosas e eu estou aqui em Minas Gerais, né? Então, eu estou aqui no berço dessa coisa toda. Então, essa energia sempre rodeou a gente, feiras, eventos e tal. Então, nós fomos lá em Ouro Preto, e o vendedor me fez o favor de explicar que ele estava me enganando. Foi tão interessante, porque ele me entregou uma pedra, eu fui lá, o tal do... eu tô querendo comprar uma pedra boa para Júpiter. E aí eu fui lá atrás de uma safira amarela. E ele foi e falou assim, olha, eu tenho um topázio, que é muito mais bonito do que as safiras amarelas que eu tenho aqui. Você quer ver? E aí ele colocou ali em cima daquele pano, sabe, em cima do algodão, e aquilo ficava um amarelo, um laranja, maravilhoso. E aí ele falou assim, qual que você mais gostou? Aí eu falei assim, essa aqui. Aí ele foi e falou assim, então eu posso te vender. Ela custa R$3.000, essa pedra. Aí eu falei assim, nossa, mas é caro desse jeito? Ele, é topázio. Aí eu fui e falei assim, mas infelizmente eu não trouxe esse trocado agora no bolso para levar essa pedra. Aí ele foi e falou assim, não, desculpa a brincadeira, mas deixa eu te explicar. Isso aqui é citrino. É um citrino, um quartzo citrino tratado. E olha a intensidade dele, ele vence de todas as outras aqui que são naturalmente, assim, tem a cor natural. Então essa pedra, se você tivesse comprado, você estaria comprando gato por lebre. Que é basicamente isso que você está dizendo, né, Jéssica? O citrino, a gente tem muito... Citrino, não sei se você já ouviu falar da ametista, né? A ametista, se a gente leva... É um tratamento também. Se você leva ela em alta temperatura, ela apresenta uma outra coloração. Então,
A maioria dos citrinos são ametistas queimadas, ou seja, ametistas que sofreram um tratamento, né, por calor e que se perde também o valor terapêutico de uma ametista e o valor terapêutico de um citrino você também não tem, você acaba perdendo os dois. Mas tem a Uhum. beleza, né? Então, se você não tem a intenção de usar como valor terapêutico, tudo bem, não tem Sim, problema nenhum. sim. Mas ela, né, não é a minha linha, né? A minha linha de trabalho. E é bem bacana isso. Ele foi bem honesto, mas ele fez uma brincadeira e foi honesto. E o legal é isso, é ter um fornecedor de confiança. Porque por mais que eu tenha um aparelho de teste, por exemplo, aqui que eu até deixei separado, que a gente olha a dureza da pedra, Que né? legal. Isso é uma forma da gente também avaliar como que aquilo ali pode ser realmente um quartzo ou um vidro, que a gente vê muito, o vidro no quartzo, né? Então, o quartzo ele risca o vidro não risca o quartzo. Então, são coisas que você até pode fazer na hora de comprar, né? Ver se realmente aquilo. Acontece que às vezes o vendedor não sabe o que ele está fazendo, ele não entende muito, ele só está ali para vender. Uhum. E vai te passar aquilo. Você tem que ter realmente alguém de confiança, alguém que você. Aqui, por exemplo, todos os meus fornecedores, eles também vendem alguma coisa tratada, tem alguma coisa sintética, mas eles sabem que eu não compro isso, eu só compro Legal. aquelas gemas que eu já avisei. Então você tem que ter esse relacionamento bem aberto, assim. Existe, ok. Tem um preço, ok, mas não é aquela que eu quero essa, né? Agora, Tá uma bem? curiosidade. A pedra lapidada, ela tem mais efeito terapêutico? Tem. Ela Hum, tem porque o que que acontece? Tem linhas dentro da litoterapia que vai dizer que não, que uma pedra bruta é uma pedra bruta e lapidada é a mesma potência. Mas olha só que legal. Você consegue enxergar a mesma refração de luz de uma bruta para uma lapidada? é diferente. É super diferente. Ambas são ametistas. Agora, se a gente está falando de frequência, né, a frequência que aquilo emite. Se a frequência ela se dá também pelo que ela absorve, né? Então, se ela absorve mais luz, se ela absorve uma quantidade de informação maior desse campo cósmico, ela vai emitir, né, uma quantidade de informação da mesma frequência. Uhum. Essa frequência aqui, elas têm uma frequência semelhante, lógico, mas pela absorção que ela tem do cosmos, né, de fótons, porque isso aqui é tudo onda eletromagnética, né? O tempo todo a gente está banhado. Ondas de rádio estão aqui, a gente não está vendo, né? Sim. Então, essa interação aqui, ela se dá melhor quando você tem um objeto que ele tem mais refração, reflexão de luz. E ele vai conduzir melhor essa luz, essa frequência para a tua pele. Então, esse é o grande, né? É o grande chamado, assim, para você usar uma pedra lapidada como uma joia. Agora, a bruta não tem valor? Tem, lógico que ela tem. Uhum. Mas uma lapidada, ela te traz um outro tipo de informação, uma informação de uma melhor qualidade, né? É isso Sim. que eu diria, assim. Ótimo, ótimo. Porque você sabe, na astrologia védica, o termo da astrologia védica, da mesma forma que medicina védica é Ayurveda, a astrologia védica é Jyotish. E em sânscrito, essa palavra vem de luz. Então, eu acho que vem daí boa parte do entendimento da importância de qual que é a intensidade, a tonalidade, a frequência de luz, a presença de cor que aquela pedra está te entregando. Então, se ela entrega uma tonalidade diferente, eu acho que a gente não estaria dentro do mesmo intervalo de frequência que a gente está buscando no campo terapêutico, não é isso, Jéssica? É exatamente isso. É exatamente isso. E quando uma pessoa fala assim, olha, então eu quero uma pedra. Quando alguém te procura, agora eu tenho uma curiosidade como cliente, assim. Quando eu te procuro e fala, olha, eu gosto muito dessa abordagem da pedras, cristais, gemas e pedras preciosas, semi-preciosas. Eu gosto, eu ornamento a minha casa. Inclusive a Rosemary, terapeuta integrativo, aqui colocou assim, eu tenho um ovo de ametista, todo manchado, mas é lindo. Mas eu Eu acho que não vi. tem problema, né? Aí é uma questão de Não, é maravilhoso. como que ele está no seu estado natural, não é isso? Exato, aham.
É Essa isso. mancha que ela está dizendo não tem nada a ver com essa alteração que a gente está dizendo aqui. A gente não está buscando a pedra perfeita, a gente está buscando a pedra Não. que não foi alterada, artificializada, não é isso? Sabe que nos estudos, eu fiz alguns cursos de gemologia para entender um pouco. Eu não sou gemóloga, não fiz, né? Profissionalizei nessa área, porque eles vão falar com muito mais propriedade, mas em alguns estudos a gente tem ali uma referência que diz o seguinte: não existe pedra natural 100% limpa. Não existe. Alguma alteração ela sofreu. Por mais qualidade e pureza que ela tenha, alguma alteração ela sofreu para não aparecer nada, nadinha dentro dela. Ou então ela é sintética, né? Então, ter essa informação de formação, porque o que ela tem esses risquinhos faz parte da formação, né? É Tá. a formação que tem ali dentro do sistema cristalino. A gente tem 7 sistemas cristalinos. E eles vão crescer dentro deles de uma forma organizada. Então, aquilo ali tudo é processo de formação que a olho nu a gente consegue ver, né? Você Então, sabe que tem... esse assunto é tão fascinante porque ele sempre me faz lembrar de uma história assim. Nas plantas medicinais acontece a mesma coisa. As pessoas se encantam, por exemplo, com um alecrim. Aí leva um alecrim para a jardineira, tira lá do cerrado, coloca lá na jardineira, cultiva lá na sua varanda, pegando sol, colocando adubo, né? Todo tipo de defensivo. Aí cresce aquele alecrim com folha larga, bonito e tal. Mas quando você vai analisar a intensidade de princípio ativo e de força terapêutica, ele não tem tanta coisa assim. Ele não se compara com aquele alecrim todo coitadinho, todo esturricado lá no mato, no seu ambiente natural, onde ele está ali buscando, inclusive, sobreviver. Então, na planta, no A universo da mesma coisa. fitoterapia, a gente tem esse paralelo que eu acho que é mais ou menos a mesma linguagem que você está A trazendo para mesma a gente em linha. relação pelas gemas, não é? Exatamente. Inclusive, eu estava conversando com uma pessoa antes de vir para cá e estava explicando isso, né? Eu falei, olha, de uma maneira bem assim, um comparativo bem chulo, bem fácil de entender, é o seguinte: pega um alimento e põe um monte de adubo, um monte de fertilizante, você vai ter um alimento lindo, maravilhoso, né? Pega uma pedra, você bombardeia, coloca lá todos os tratamentos para ela ficar transparente, super bonita, aquela cor, né? Põe mais cromo, põe mais, né, lítio. Eles fazem esse bombardeio. E aí você também tem uma coisa maravilhosa, né? Aquele super tomate, né? E aquela pedra maravilhosa, só que o valor da vital, a energia vital, que é né, a propriedade dos 5 elementos que a gente tem ali, da interação, ela não é a mesma. Né? Então, por isso que hoje a gente vê tanta procura por uma coisa orgânica, porque as pessoas elas começam a provar, elas começam a sentir a diferença, dá mais vitalidade. Aquele organismo ele tem uma interação com os próprios minerais que tem dentro do alimento, eles têm uma interação muito, muito melhor do que se você pega uma coisa maçuda, cheia, né? Uma polpa enorme, mas ela não tem o valor nutricional tão cheia de vitalidade quanto teria se fosse um orgânico, por exemplo. Isso é a mesma Legal. coisa, a comparação é perfeita, é isso mesmo. Legal, muito bonito isso que você está dizendo. A Rosana também, a Rosana Laura, ela está dizendo que em Minas temos muitos vendedores confiáveis. A Rosana também trabalha com pedras preciosas e é uma pessoa que tem bastante experiência nesse campo. Agora, voltando àquela questão que eu estava te perguntando, se eu chego Uhum. como cliente e falo, olha, eu estou precisando de algum apoio, eu estava pensando na terapia com os cristais ou com as pedras, qual que é o primeiro passo? O que que você faz? Assim? Como é que você chega da pessoa que está buscando até o conhecimento seguro de que é esta a pedra que ela precisa e como ela deve usar? Ah, legal. A gente tem aqui, o que eu aconselho primeiro é a astrologia védica, porque é a área que eu me encantei, eu acho que é uma forma muito segura de você indicar uma pedra, além de que é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, você olha todas as áreas ali, né? E você como meu grande mentor, pode falar melhor sobre isso até.
Mas às vezes a pessoa não quer, ela não quer fazer um mapa, né? Eu até ofereço um mapa cristalino, inclusive. Eu não quero saber nada da minha astrologia védica, mas eu Aham. quero saber a minha pedra. Então eu aconselho aí um mapa cristalino. E tem também aquela situação onde a pessoa realmente ela não quer fazer mapa, ela não quer conhecer nada disso, não quer dar data de nascimento, ela não quer, ela quer ser bem prática. Eu tenho essa situação e eu gostaria de corrigir, né, esse efeito eletromagnético que eu tanto tenho deficiente ou excedente. E como é que eu posso fazer? Então, eu vou pegar essas características e vou tentar trabalhar ao máximo, né, numa pesquisa e oferecer um melhor. Um dos testes que eu acho muito legal e que eu acho que tem super assim dado efeito é aquele teste quando é presencial, né? E a pessoa tem Uhum. o contato com a pedra, é fazer aquele, não sei se você já conheceu, com certeza já ouviu falar, que é aquele onion test, que é feito com o dedo. Que separa. Isso. Então Uhum. é teste de ressonância, né? Esse teste de ressonância chama BIDOT. Você pega a pedra de um lado e do outro lado alguém tenta abrir o teu dedo, né? Porque a força muscular ela enfraquece ou ela fica resistente conforme a ressonância daquilo que você está segurando na outra mão, né? Isso se faz com alimento, né? É usado muito na medicina mesmo, né? A quiropraxia usa, muita gente usa esse teste. E é um teste muito seguro de fazer também. Quando eu tenho, por exemplo, dificuldade entre duas pedras, que são a emissão de cor é praticamente a mesma. Alguns elementos mudam, mas eu não tenho muita certeza de qual das duas, né? Então Uhum. eu executo esse teste que eu acho que dá muito certo, assim. Dá muito certo mesmo. Quando você não tem o cliente na sua frente. Ou Não. com ele mesmo. Não, com ele mesmo, tem que ser ele fazendo, né? Ele Porque eu já fazendo. vi É um pessoas teste. fazendo isso para selecionar qual é a pedra que ele vai entregar para o cliente. Também. Aí eu faço com pêndulo de radiestesia. Eu uso Pronto, é muito a isso. radiestesia. Então você Aí também é um usa outro pêndulo processo de radiestesia. Eu radiestesia. trabalho muito. A radiestesia é uma varinha segura daquilo que eu tô em dúvida muitas vezes. Então a pessoa está à distância, isso acontece também. Ainda mais agora, né? E aí eu vou pendular entre um ou outro, né? E é também por ressonância, né? Não tem nada. A mágica, ela tá dentro de um conhecimento que a gente não vê, né? Por isso que ele é mágico, mas ele existe. Ok, aí você escolheu a pedra, agora você tem certeza qual é a peça que você vai começar a fazer o trabalho. Aí você faz o que com isso? Você ainda, a Jéssica, não a pessoa. Você vai desenhar uma joia para essa pessoa. Ah, sim. Aí a gente vai conversar e saber o que que ela gosta. Eu tenho que saber do gosto também, né? Eu gosto de coisas delicadas, né? Eu gosto de coisa mais contemporânea. Aí eu vou selecionar algumas imagens e a pessoa, então, ela vai dizer a linha de gosto e vou desenhar a peça para ela. A gente vai trabalhar, é uma construção, é um objeto que é construído em conjunto. Por quê, Arjun? Por que que tem que ser em conjunto? Porque ela tem que ter um apreço por aquele objeto. Ela tem que ter uma empatia, ela tem que ter. É uma forma de consagrar, né? Então, a gente, isso na astrologia védica se fala muito também de quando você adquire, né? Você tem que ter uma ligação maior com aquela peça, né? Então, se você não tem isso, você vai acabar não usando. Você vai deixar ela de lado, você não vai usar tanto, e aí você vai dizer, vai chegar à conclusão que a terapêutica das pedras não funciona. Porque você não está, na verdade, se comprometendo com aquele objeto, com o uso daquele objeto. Então, você não tem um resultado ideal. É mais fácil você dizer que não funciona, mas não que você, na verdade, você não fez a sua parte, entende? Então, Entendi. tem que ter esse conjunto. Tem gente que não tem paciência, às vezes, para construir isso, sabe? Isso me acontece. Já me aconteceu. Hoje acontece bem menos. E aí eu sento e converso. Mas então o que você quer? Você quer um objeto para rápido? Você quer uma coisa pronta? Você quer uma coisa que eu tiro da gaveta? É isso aqui? Isso eu não tenho. Isso eu não tenho porque essa construção em conjunto, essa interação, ela vai se dar também um bom resultado na hora de você usar, sabe? Entendi. Então, tem todo um trabalho que se faz quando você manuseia um metal, né? Eu também estou emitindo informação quando eu estou produzindo uma joia.
né? Se eu não sei se é exatamente aquilo que a pessoa quer, se eu não entendo que essa pedra é ou não é dela, eu não estou emitindo a informação adequada, entende? Então eu estou interagindo o tempo todo com aquela peça. Por isso que a exclusividade da peça não vem só porque ela foi produzida só para mim, mas ela foi produzida pensando em mim. Ela foi produzida, todo momento que ela foi feita pensando no benefício que ela ia ser quando eu começasse a usar. Então, e isso tudo tem muita mudança. Eu tenho um conhecido que ele trabalhou numa joalheria muito assim badalada, que só tem no Brasil há pouco tempo. E ele foi um ourives dessa joalheria, ele fez um teste, ele fez a mesma joia com muito amor. E a mesma joia, ele fez um outro dia, quando ele estava muito assim, bravo, muito de má com a vida, não estava bem. Pois, qual a joia vendeu primeiro, você acha? Interessante. Imagina. Sabe? Então, tem essa diferença. O amor, tudo que você emprega naquilo, ele tem um resultado diferente. A gente sabe na alimentação, mesma coisa. Quando você faz uma comida de uma forma e quando você faz com outro humor, né? São outros ingredientes. Então, esses ingredientes, eles são especiais também. E faz parte dessa jornada você orientar essa pessoa como que ela vai usar pela primeira vez, o que que ela faz para começar a usar e como usar. Digamos, se é um colar ou um pingente ou um anel, é só colocar e pronto e nunca mais tirar? Como que é isso? Sim, eu também tenho essa parte de orientação. E não só para começar a usar, mas depois dos primeiros resultados. Então, é um acompanhamento integral, né? Eu não vendo e falo tchau, vai usando aí e vai, né, sentindo. Então, quando ela recebe a peça, ela pode ir usando, eu sempre oriento dessa forma. Você vai usando, vai sintonizando. E a primeira lunação primeiro dia de lua nova, você vai ter um contato mais íntimo com esse objeto, né? Você vai se sentar, vai botar ele na palma da sua mão. Aí a pessoa às vezes pergunta, tem que estar de dia? Tem que estar à noite? Sim. Não, é o primeiro dia que a lua, né, nova. Por que a lua nova? Porque quando você faz, ela sempre foi, né? Novos acordos, quando você tem aí novos projetos, então tem uma força maior, né? De novo, de informação cósmica, né? Através dessa ligação que a gente faz com aquilo o objetivo que eu estou colocando em usar aquela joia. Então, ela também tem isso é uma consagração, que eles dentro dos rituais, né? A gente pode dizer que é uma forma também de um ritual. Se a pessoa quer acender uma vela, quer acender um incenso, rezar, aí é dela, é ela com ela mesma, Legal. é o momento que ela faz como ela acha melhor. Mas a partir disso ela tem o quê? Ela colocou um contrato naquilo, né? É o vínculo, ela criou um vínculo maior de que eu vou usar e aquilo vai me fazer bem, né? E eu tenho o compromisso de usar e ela vai tem uma interação, tem uma ligação maior, né? A gente sabe quando você firma um acordo, a palavra tem poder, né? E você mandou, ela está recebendo aquela informação, ela também tem memória, então ela teve a memória até agora de ser preparada, e quando ela chegar na mão do dono, o dono vai impregnar ali aquele objeto, vai impregnar de informação. É meu, vai funcionar comigo, nós vamos trabalhar assim, né? Tá bom, aí a pessoa vai falar, nossa, vai falar com pedra? Vou falar com pedra, ela recebe, ela emite, né? Ela transmite, ela tem a mesma antena que eu tenho, então eu comando e fica memorizado, é isso. Tanto que tem gente que pega objeto e fala, é anel da minha avó, mas eu não consigo usar. Tem uma sensação estranha. Quer dizer, tem uma memória ali de uma outra pessoa, carregou de uma outra forma. Então tem essa interação. E por isso que a gente limpa também as joias, a gente limpa também as pedras, energiza, tem toda... Porque é uma distribuição, né? Então você distribui, você traz, vai, volta. Então você tem que ter essa interação e esse cuidado com a peça também. Eu acho essa parte assim, super interessante, porque mesmo dentro do Ayurveda, enquanto você está trabalhando com formulações de ervas, existem as formas de purificar as ervas. Quando a gente vai falar sobre pedras, também tem a forma de limpar, né? Que seria basicamente o mesmo processo. Tem um campo dentro do Ayurveda que eu acho que você mencionou bem no inicinho da sua conversa, que é o Basmas, né? Que são as preparações
são óxidos. Então, você trabalha com a parte super fina, um pó super, super fino. Na verdade, Nano. uma super nanopartícula, uma Uhum. calcificação da coisa, assim, você fica com um pozinho super fino. E ali tem um processo de depuração. Como é que uma pessoa pode pegar, por exemplo, uma pedra que ela tem em casa, que ela tem apreço, e ela quer, por exemplo, limpar essa memória, desassociar essa história que já aconteceu de associação do dono ou da pessoa que estava fazendo uso, e ela quer passar a celebrar. Tá. É, contato com a natureza sempre é importante, né? Então, a gente tem vários métodos aí. 3 dias num copo com água, você tomando sol e tomando a luz da lua. Tem um outro método que você tem de enterrar o objeto. Tem que ter o contato e interação com a natureza, porque é uma forma dela reunir todas aquelas informações que já tinha e começar a dissipar e começar a impregnar de informações novas. É o melhor procedimento. Aí a pessoa fala assim, não, mas eu não tenho, não, né, não tenho sal para lavar, porque também dá para lavar com água com sal. Não moro perto de uma cachoeira, não tenho água corrente da natureza, que é uma forma de limpar também. Então, a gente usa até a água da torneira, né? Mas é bem interessante essa ligação com a natureza. Vários outros procedimentos podem ser usados, como aquele raminho de sálvia queimando, né? Isso tudo é interação eletromagnética que vai fazer com que absorva outras informações. Drusa de cristal, pode botar o objeto em cima de uma drusa de cristal, qualquer cristal você põe em cima, é uma outra informação que ele está ali, né? Você tem em casa, você pode usar. Outra coisa, selenita, que Que linda. é um dos minerais que limpam, né? Todas as pedras você pode botar aqui junto, ele limpa, ele zera a informação e tal. Uhum. Os símbolos da radiestesia, a gente tem os gráficos radiestésicos que atuam, tem alguns desimpregnadores e outros que são de alta vitalidade. Então você vai escolhendo todos esses procedimentos para utilizar, que são inúmeros. Então não Custei tem pegar, hein? Custei pegar. esse esse aí, então tem que ter uma proporção adequada, um tamanho adequado, então tem tudo isso assim. Quando você vai comprar uma coisa nesse sentido também da radiestesia, também tem todos esses, né? O tamanho, o material, se é de cobre, se é de papel, porque no papel com tinta preta também funciona, mas tem um tamanho, se for Legal. proporção tridimensional é outro. Então tem tudo isso. Então é Entra legal a a gente se geometria informar. sagrada nisso aí, né? Exato. Entre a geometria sagrada, que também tem dentro dos cristais, também tem dentro das gemas, né? A Eu gente lembro tem de um as. curso de cristais que eu fiz e a professora chamava bastante atenção para um desenho, né, em uma das facetas do cristal, que ele mostrava se ele era um arquétipo masculino ou uma energia feminina do cristal, Uhum. pelo jeito que se desenhava lá na pontinha, como que fazia o triângulo. Então, assim, aquilo era super fascinante, porque você tem ali não somente o cristal, né, o quartzo em si, mas ele tem uma identidade, né? Ali parecia que ele tinha até mesmo um gênero, ele tinha uma Tem. força mais proativa ou nem tanto, e eu acho isso assim extremamente fascinante. A É. Thaís tem uma dúvida, que eu acho que ela vai Hum. abrir aqui uma série de perguntas que a gente pode usar esses últimos minutinhos aqui da Bora nossa lá. Ah, conversa. já tá! É, a Queria Thaís, mais. a Thaís Ah. está perguntando o seguinte, a tal da turmalina negra no Se colar. pode usar no peito. Já sei a Se- pergunta. Exatamente. Pode ou não? Olha, poder pode. Lógico que pode, né? Só que a gente tem uma vibração, né? Que da cintura para baixo do nosso corpo, eles entram numa ressonância melhor, tá? Por quê? Porque a turmalina negra ela está mais associada à energia da Terra, energia telúrica. Por Legal. isso, você pode deixar, ai, vai me fazer mal? Não vai te fazer mal, vai às vezes te fazer até bem. Às vezes está precisando Uhum. aterrar um pouco, entende? Outra pergunta que eu vi ali, se quebrar o cristal, ai, não posso mais usar. Gente, olha só, esse cristalzinho aqui, ele é bruto.
para ele chegar, às vezes, numa lapidação pequenininha, sabe? Ele sofreu vários rompimentos. Ele foi tirado de uma rocha-mãe. Sofreu explosão. Então, assim, sem crenças limitadoras. Pode usar sim, tá? Senão, imagina, você ia ter que levar uma baita rocha-mãe para sua casa, porque não ia ter propriedade se quebrasse. Não, sabe? Não. Sem dogmas. É porque a Thaís, no caso, ela fala assim, será que isso fecharia o chakra do coração? Parece que é isso que ela perguntou em relação à turmalina negra. Olha, Thaís, eu acredito assim que não tem como fazer isso. Como é que você vai fechar o chakra se ele é uma energia intensa? Se você fechar o chakra, quer dizer que você não está mais aqui. Você partiu. Então, assim, eles estão ativos o tempo todo. O chakra é uma roda, está ali em atividade. Então, você tem que começar, a gente tem que começar a usar mais esse tipo de lógica, de raciocínio. Então, como é que eu vou usar uma pedra? Ele vai fechar e vai bloquear. Ele pode até não trabalhar tão bem, porque de repente não era a pedra ideal para usar nessa região. Ok, isso pode acontecer. Mas ele fechar, ele parar de funcionar, aí já é um processo de óbito, né? Já não tem a ver com... Olha, eu vou colocar uma situação aqui muito curiosa. Muitos anos atrás, eu estava na Índia conversando com uma pessoa especialista também assim, sobre mantras e dentro do yoga, e nadis e chakras. E aí surgiu esse assunto lá na roda que a gente estava conversando com esse Vaidya sobre se uma determinada pedra ou uma determinada situação fecharia um chakra e o que poderíamos dizer de uma outra situação ou pedra para abrir um chakra. Eu lembro claramente que ele ficou pé da vida com a pergunta, porque ele não entendia por que nós ocidentais tínhamos essa coisa de abrir chakra e fechar chakra. Ele deu uma aula, ele mudou o rumo da prosa e deu uma aula que, assim, foi tão com régua, sabe, assim, com mão à palmatória, que eu nunca mais esqueci. Ele disse, olha, entenda chakra como um reflexo de um estado de consciência, reflexo de um padrão vibratório. Se algo tem condições de abrir o teu chakra, é porque ela auxiliou a um propósito de consciência a se expandir. E expandido, ele reflete no seu corpo vibratório. E vice-versa. Então, quando ele falou vice-versa, a gente falou, mas então poderia? Ele falou, bem, a pedra entra em contato com o seu corpo energético, ela auxilia a modular essa frequência, essa vibração, o seu padrão mental muda, as suas escolhas mudam, o seu karma muda, automaticamente o seu chakra reflete essa nova disposição. Então, eu achei exemplar, porque ela mostra justamente o que é fechar e abrir chakras. Você acha que está certo? É o sutil influenciando no denso, né? E é bom falar disso, porque às vezes o que acontece é a pessoa põe um super poder em cima daquela pedra, ela vai mudar a minha vida, vou usar ela não vou ter mais dívida, né? Eu vou começar a adquirir bens, eu não vou ter problema com mais nada na minha vida, o amor vai aparecer. Então, assim, essa solução, ela depende de uma ação interna. Você até pode não ter mais dívida, você até pode, mas se você absorver aquela informação e utilizar, porque você vai estar interagindo com aquilo, a frequência vai estar sendo mandada, mas se você não usar o teu conhecimento adquirido, né, essa frequência, exatamente o que você falou, para assumir uma nova postura em relação à sua vida, tipo, vai estar atuando, mas você não quis mudar. Depende de uma mudança interior. Então, a força de vontade aí, de mudança, de querer, de poder, né? Ela é muito mais forte do que qualquer objeto, qualquer floral, qualquer terapia. É você com você mesmo. Chegou uma hora que você não pode mais colocar total força no externo. Você tem que chegar... Eu absorvi aquela informação, ok, aquela energia, ok, aquela massagem, ótimo, me deixou alinhado. Vou mudar? Vou refazer aquilo que eu tenho que... né? Vou mudar meu padrão de pensamento? Vou. Eu gostei de estar nessa sintonia, então eu vou mudar. Legal, que bom. Gente, olha só, o Instagram tá me mandando uma notícia aqui, ó, em cima dessa live. Vocês não veem, mas eu vejo. Só 50 segundos restantes. Sério. Então, muito obrigado
pela participação e pela presença de todos. Obrigada. Obrigado demais, Jéssica. Obrigada muito você, Edson. Nossa, que oportunidade. Adorei. Olha só, todo mundo pegou aí qual que é o canal dela, qual que é o perfil dela dentro do Insta para vocês visitarem e verem todas as peças e tudo que ela faz. Essa é a melhor forma. 30 segundos restantes, dá um tchauzinho para todo mundo e a gente se vê em breve. Dou um tchauzinho sim, pode me mandar as perguntas que eu não consegui responder, vocês podem me mandar ali no meu Instagram que eu respondo, viu, gente? Talvez não tudo hoje, mas eu vou respondendo com o maior carinho, tá bom? Qualquer outra pergunta que se tenha também. Obrigado, Jéssica. Beijo, obrigada. Beijo, tchau. gente. Até a próxima. Tchau, tchau.